Fala pessoal, mais conteúdo sobre Botafogo e Mirassol aqui. Botafogo que vai ao mercado segundo o Nicola, que vocês odeiam, mas às vezes o cara acerta, né? O Nicola disse que o Botafogo vai ao mercado buscando o goleiro ex-Cerro Porteño. Quem é esse cara? Vamos ver aqui no nosso vídeo. E muito mais, tem aqui Globo Esporte, tem o Troca de Passes, tem o canal do Nicola e muito mais para vocês sobre o Fogão, que hoje às 19h30 enfrenta o Mirassol. Se ganhar, entra no G4 do Brasileirão. Vamos pro vídeo? Ó, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Bora assistir aqui, depois a gente volta. Botafogo joga hoje pelo Brasileirão. Esse é um jogo atrasado lá da 12ª rodada. Vai ser contra a sensação, o Mirassol. Fábio Jupa tá no Nilton com as informações do Botafogo pra gente. Tudo bem, Jupa? Oi, Escobar, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Jogo duríssimo pro Botafogo e importante. O Botafogo tá precisando dar uma resposta pro torcedor depois da eliminação da Copa do Brasil pro Vasco, da derrota pro São Paulo no Morumbi. Como você disse, é jogo adiado, 12ª rodada. Na ocasião, o Botafogo estava na disputa da Copa do Mundo de Clubes e agora o Botafogo pode vencendo. Consegue uma vaga no G4, porque o Botafogo é o 6º colocado com 35 pontos, o Mirassol é o 4º com 38, entre eles tem o Bahia com 36, se o Botafogo vencer iguala os 38 do Mirassol, mas passaria no número de vitórias, seriam 11 contra 10. Botafogo ontem recebeu uma má notícia, o goleiro Neto teve constatado uma ruptura total do reto femoral, do músculo reto femoral, e aí vai passar por cirurgia, 12 a 20 semanas de recuperação, está fora da temporada. Léo Link passa a ser o goleiro titular do Botafogo a partir de hoje contra o Mirassol, Escobar. Léo Link, que é bom goleiro, vai dar conta do recado. Mas além do Léo Link, tem novidades também, Jupa? Será que o Jupa tá me ouvindo? Acho que ele parou de me ouvir. Tá me ouvindo não, né, Jupa? Tá com problema aí, meu irmão? Dá uma ligadinha pra gente. Valeu, então... Vamos seguir, vamos seguir. Voltando a falar do Botafogo, a gente perdeu o contato, né, com o Fábio Jupa, uma pena. Vai ter a volta do Barbosa, do Alex Telles e do Marlon Freitas, é o que ele ia dizer. Então vou botar o campinho para você na tela aí. O Botafogo deve jogar com o Léo Link, o Vitinho, Caio, Barbosa, Alex Telles. Aí tem uma dúvida, Nilton ou Danilo, Marlon Freitas, Savarino, Jefinho, Montoro ou Santi Rodrigues. E lá na frente o Cris Ramos, o Arthur Cabral tá com edema ósseo, deve ficar de fora. Hora de falar sobre o Botafogo que procura com urgência um goleiro no mercado. Neto, contratado nas últimas semanas para ser o titular absoluto, sofreu uma ruptura completa de um músculo na coxa. Período de recuperação de 3 a 5 meses, está praticamente descartada a possibilidade dele voltar a atuar em 2025. Léo Link passa a ser de forma imediata o titular, mas não se descarta a possibilidade de o Botafogo fechar até sexta-feira com algum jogador para a posição. Importante lembrar que esse atleta precisa estar desempregado. E é nesse contexto que surge o nome de Jean, 29 anos de idade, jogador baiano formado no próprio Bahia, com passagem pelo São Paulo, pelo Atlético Goianiense e que passou quase 4 temporadas no Cerro Porteño. Você vai lembrar dele, bom goleiro. Teve um episódio triste em que ele agride a esposa na frente das 2 filhas nos Estados Unidos enquanto atleta do São Paulo. A partir dali ele nunca mais joga no São Paulo. Vai bem no Atlético Goianiense, vai bem também no Cerro Porteño. Por lá, no Paraguai, foram mais de 150 jogos. Essa possibilidade com o Jean existe, embora ninguém no Botafogo confirme. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Botafogo que passa por uma temporada bem instável. 6 eliminações, a única disputa em vigência do Campeonato Brasileiro, cujas chances do Botafogo de título são praticamente zero. Ai, Alex, eu ia te pedir meu leque. Não vou pedir, não. Tô nem com calor. Hoje tem o quê? Fogão. É Libertadores? Não, eu fui eliminada. Ah. Copa do Brasil? Eu também fui eliminada. Pô, alguém dá um sino pra ela? Ela não pode tocar nenhum sino, Pedro. Não, Alex, deixa ele. Passa protetor hoje, Só hein? ganha um, hein? No ano, Passa hein? protetor solar. Fator 100. Passa protetor hoje. Qual é o confronto do Botafogo? Mirassol tá vindo aí. Olha, vocês têm que lembrar que tem uma coisa que não se apaga na comunicação. É o corte. Passa protetor. Só ganha um no ano. Eu tô Só na ganha dúvida. Eu vou torcer pra quem, Pedrosa? Os dois estão atrás do Flamengo. E vai torcer pro Botafogo. O Mirassol tá mais próximo. Não, mas o Fogão dá mais medo, cara. É? A cavalaria. Pra quem? Deixa ele. Ó o gás! Deixa ele.
Essa Tá esquina cheio Pedrosa de me risinho pega, esse Fernanda. ano. Hoje eu posso, né? Ele é outro. Diz a ele pra ele não eu falar posso. comigo. Diz a ele pra ele não falar Gente, comigo. reage, Fernanda, calma. Até porque no momento eu tô sem argumentos, entendeu? Eu fui eliminada da Copa do Brasil, fui eliminada da Libertadores. Mas eu tenho boa memória, tá? Daqui a pouco os meses vão se passando e aí qualquer coisa a gente resgata um corte. Podemos resgatar, Igor, um corte, uma coisa assim, de vez em quando? Podemos. Entendi. Olha aí o fogão. Pego o Mirassol hoje. Por isso que esse palhaço tá mandando eu passar protetor solar, tá? No estádio Newton Santos, partida atrasada, aquele jogo velho que eu fiquei aqui. Tem 2 jogos a menos, não sei o quê. Que eu fico agarrada nesses pontinhos, entendeu? Ótimo momento pro Botafogo pegar o Mirassol. Ótimo. Ótimo. O negócio tá bom demais lá, um bom. clima bom, coisa suave. Maravilha. Sabe aquele toque floral do perfume? Então, tamo assim, né? Bora ver o VT, na volta a gente comenta, vai ter o campo aqui do Botafogo pra gente comentar. O provável Botafogo aí também não tem como saber, né, Rodolfo? Hoje tem jogo do Glorioso. De olho em uma vaga para a Libertadores do ano que vem, o Botafogo entra em campo logo mais no Newton Santos para cumprir jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, adiado por conta do Mundial de Clubes. E vai encarar em casa um rival direto pela vaga. A sensação do campeonato, o Mirassol. Neste momento, o Botafogo está em 6º lugar na tabela, com 35 pontos. Já o clube do interior paulista, que vem com bom desempenho e colecionando vitórias importantes, tem 38 pontos, na 4ª colocação. Para o alvinegro, só a vitória importa depois da turbulência da última semana, depois de ser eliminado na Copa do Brasil pelo Vasco e também perder para o São Paulo no último domingo. O Botafogo tem que jogar como uma equipe, sempre. Não só botar coração. Temos que jogar com organização, temos que jogar como um time. Para o jogo contra o Mirassol, o time do técnico David Ancelotti tem baixas no departamento médico, como Arthur Cabral, Arthur e agora também o goleiro Neto, que só deve retornar no ano que vem, cedendo a vaga para Léo Link. Mas Ancelotti também conta com retornos importantes. Barbosa, Alex Telles e Marlon Freitas estarão à disposição, além de Santi Rodrigues e também Montoro. A vitória pode ser o caminho de reencontro do elenco com a torcida rumo a mais um tempo de Botafogo. Reage, fogão! Eu tô lá hoje, Alex. Já passei um momento muito pior. Tem tá? que trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar, né? Já passei um momento muito pior. Bota aí na tela. Preparou a voz? Eu tô meio baleada aqui, tá reparando, É né? sério, porque Bota você aí. vai gritar muito gol hoje É lá. o segundo melhor ataque do campeonato, né? O Mirassol. Ó, que traíra, cara. Ué? Eu nem tava falando disso. Ô, Verônica. É? Calma aí. Aí, a gente tá igual o Bruno Henrique e Gabigol em 2019. Programa de informação. É? Então eu vou te dar uma informação aqui. Eu vou até ver se mudou, porque o Botafogo tá me traindo direto. Aí eu vou chegar aqui. Eu vou chegar aqui, ó. Porque o Cruzeiro também fez gol, né? Ó, deixa eu ver aqui, ó. Gol contra 10, 14. Eu acho que eu continuo. Você falou que o Mirassol é o quê, ô Pedrosa? O segundo melhor ataque do campeonato. Sabe qual é a segunda melhor defesa? Sou eu. O Botafogo. Você tá falando de gracinha aí? São quantos gols, Sofia? Falando sério. Você 10 ou Aqui, 14. ó. É isso aí. É um bom número. Botafogo bom 14, número. Flá 10. Flá 10. Aí tem alguém com 16 aí. Terceiro ataque, porque o Cruzeiro meteu 2 gols no jogo de segunda e passou. Terceiro ataque. O Cruzeiro é o terceiro... Com quantos Melhor. gols? Melhor defesa. O Cruzeiro tem 37, o Mirassol tem 36. E o Botafogo tem 14 gols sofridos na competição, o Flamengo tem 10 gols sofridos na O saldo do competição. Botafogo é bom também. É, 16 de saldo. Ou seja, é o terceiro melhor ataque na segunda melhor defesa. O Botafogo teve tantos problemas, e agora a gente vai começar a falar sério. O Botafogo teve tantos problemas na defesa, né? De zagueiros. Se a gente for olhar o número de troca de zagueiros até aqui, até dos laterais, né? Se bem que laterais não, o Vitinho imprimiu uma sequência forte e o Alex Telles também. Mas olhando os zagueiros e até o goleiro, o Neto, saiu o John, entrou o Neto, agora o Léo Link. E o Botafogo segue aí firme, sendo a segunda melhor defesa. Isso é uma boa notícia, a gente fica brincando, se provocando, e às vezes a gente deixa esses números passarem.
mas é uma forma até impressionante, Pedrosa. Sim. Aqui, do nada, é um David Ricardo improvisado de um lado, o Marçal improvisado, em alguns momentos na temporada, o Danilo Barbosa também, que já foi embora, improvisado também, aí o Jair entra, um garoto até novo o ainda, Newton já sai teve o Jair, que fazer a posição. o Newton já foi, algum momento, zagueiro, quer dizer, foi uma troca muito incessante ali, só que agora, e esses números não dependem só dele, tá? Sim, claro. Mas eu vou dar um destaque aqui pro nosso bate-papo para olhar um lado positivo, que tá difícil, né? Nesse momento difícil do fogão. Mas, ô Pedrosa, se tem um garoto que joga bola, esse menino é o Caio Pantaleão. Meu Deus do céu, no jogo contra o Vasco, que foi difícil salvar alguma coisa, ele foi um monstro. Agora, no jogo contra o São Paulo, em algum momento eu tava vendo ele me lembrando de Alcali, que quando percebia que o jogo tava meio morno, ele ia lá pro ataque tentar alguma coisa. O Caio Pantaleão tentando. E assim, como zagueiro, ele é impecável, Pedrosa. Contratação, pra mim, de impacto imediato. Eu é o também tipo de acho. contratação que você já coloca a camisa no cara e ele vai jogar. Isso são poucos atletas que conseguem fazer. Essa linha defensiva do Botafogo, Alex Telles, Barbosa, Caio Pantaleão e Vitinho, é uma das melhores do país, gente. É uma das melhores do país. O que a gente espera do Botafogo hoje é que o Botafogo recupere o padrão de jogo, coisa que a gente não tá vendo nas últimas partidas. Primeiro por conta da quantidade de trocas que o Ancelotti tem promovido nessa equipe, mas também o Botafogo que a gente viu muitas vezes batia o olho e falava assim, esse é o Botafogo jogando. Um Botafogo de uma transição rápida, um Botafogo que quando tinha que controlar a bola também controlava muito bem, que sabe se defender, porque o sistema defensivo não tem a ver só com a última linha, tem a ver com a equipe inteira. A equipe inteira tem que se dedicar, o Marlon tem que se dedicar mais, o Savarino tem que se dedicar mais, o Newton pode também ter uma pegada maior, o Botafogo sente muita falta do Gregory, é indiscutível a como esse cara conseguia ser também praticamente um outro sistema defensivo dentro do sistema defensivo. Então assim, é um Botafogo que pra mim, hoje, o que eu espero do Botafogo hoje? Mais do que a vitória, é um padrão decente contra uma equipe que é muito forte, que estão aí na mesma posição na tabela, digamos assim, mas o Botafogo tem que ter padrão. Esse Botafogo que eu tenho visto do Ancelotti contra a LDU, contra o Vasco, contra o São Paulo, é um Botafogo que eu não sei nem identificar. Qual é o tipo de jogo do Botafogo? Eu não sei. A gente chegou no momento que a gente não consegue nem escalar aqui. Exato. Primeiro pelas baixas clínicas, né? A gente tá falando de um Arthur aqui, o Arthur, camisa 7, machucado, o Arthur Cabral, machucado, o Natan Fernandes, muita gente não lembrando, ele joga aberto aqui pela direita. Sim. Ele operou, ele se machucou no sub-20 agora e operou, passou por uma cirurgia, ou seja, mais uma baixa no Botafogo. E aí que aqui pelo lado direito, que é um tipo de jogo que o Botafogo pede muito, tentou contra o Vasco jogar com Cris Ramos e Arthur Cabral, e esse tipo de jogo com dois caras abertos é o que se entende que é o ideal para a temporada aí para o Botafogo, tem um buraco. E aí a gente tá colocando aqui um Jefinho que ele tá achando que pode ser, a gente não sabe. O Jefinho joga bem, é por aqui, tá? Pelo lado esquerdo. O Montoro, que não tá sendo utilizado, já tem 3 jogos. Ele teve um problema de gastroenterite, no último jogo não foi utilizado. Aí aqui, é Marlon Freitas e Newton? Não sabemos. Pode ser o Danilo aqui no lugar do Newton também. Sim. O Danilo tá bem, jogou todo o tempo contra o São Paulo. Vocês gostam da dupla Marlon Freitas e Danilo? Já encaixou? Não encaixou? Eu acho o seguinte, pelo que a gente tem de calendário brasileiro e que a gente entende de futebol por aqui, as baixas, elas vão acontecer mesmo que você não queira. Ou por cartão, que isso é menos, mas muito por questões clínicas. E aí, irmão, o GPS do Marlon tá apitando. Não é pra lesão? Bota. Claro. O GPS não pode te nortear. A intensidade é importante, mas as peças que dão liga são mais ainda. Aqui no nosso futebol brasileiro é assim que funciona, Vene Casagrande. Então, às vezes, o Alex Telles tá cansado, bota o cara e no segundo tempo tu tira o cara. Mas, Fernandinha, independentemente de quem vai jogar, eu acho que o trabalho do treinador a gente gosta de avaliar quando ele consegue ter um padrão de jogo. Eu vou pegar o exemplo do Flamengo. Por que o trabalho do Felipe Luiz é tão bom? Independentemente de quem jogue, o Flamengo tem um padrão de jogo. Pode cair, tecnicamente falando, porque de um jogador para o outro são características diferentes. Mas hoje a gente consegue ver um padrão no Flamengo. No Botafogo não tem padrão. E esse é o grande problema. Se sai o Alex Telles e entra um outro jogador, o padrão vai ser totalmente diferente, vai ser modificado. E esse é o grande desafio do Ancelotti à frente do Botafogo. E eu vou pegar um exemplo, por exemplo, o Pedrosa mencionou a chegada do Caio. Vamos pegar a chegada do Danilo. Ainda não aconteceu. Ele pode render muito mais.
Isso só valoriza a forma como o Caio chegou. E só outra informação, Fernandinho, que muitos torcedores de Botafogo mandam mensagem no Instagram perguntando sobre o Barreira. Aquele jogador que o Botafogo contratou, o colombiano, ele tá com a seleção no Mundial Sub-20. E por conta disso ele não está à disposição no Botafogo. Muita gente perguntando sobre isso. Então é bom esclarecer também, porque seria mais um jogador importante para o setor ofensivo. Jogou poucos minutos até aqui, mas também está com sua seleção, não tem como jogar. Não tem como jogar, exatamente. O Botafogo nada pode fazer. E quando a gente fala do aproveitamento do setor defensivo, envolve também os atacantes, os beirados. Por exemplo, se hoje de fato for o Montoro na esquerda, o Jefinho na direita, eles também têm que ajudar na recomposição defensiva. Não é, quando a gente fala assim de setor defensivo, não é só os dois zagueiros e os dois laterais. Muito pelo contrário, os dois volantes são importantes, os atacantes fazendo recomposição é importante, o Cris Ramos também iniciando o combate lá na frente é importante. Então, de fato, a gente não consegue escalar o Botafogo atualmente. A gente não sabe se será isso. Não sabemos. Eu tô achando que pode ser um Danilo aqui, tá? Porque... eu sou suspeito porque eu gosto muito do Danilo. O Santos está à disposição. No último jogo contra o São Paulo, ele teve um quadro gripal. E talvez por isso não foi utilizado. Ele começou a ser mais utilizado. Ele vem crescendo, estava numa sequência boa, e aí ela foi interrompida, e aí o Ancelotti explicou essa questão do quadro gripal. Mas está à disposição, está escalado. Porque para o jogador render, ele precisa de sequência. O Danilo é um jogador que precisa de sequência. Não, e o Botafogo está no momento. Precisa de sequência. E o Botafogo está no momento de montagem, Vini, em que eles, como em conjunto, precisam de sequência. Para você conseguir determinar um Botafogo Way, um estilo de jogo, que eu acho que é o que o torcedor tanto cobra, e o John Textor também, ele cobra isso. Por quê? Mas para isso, você precisa que as peças, elas joguem com uma certa frequência, e é por isso que eu falo, as ausências, elas vão acontecer. Então, se ela vai ser feita por sua escolha, não faça. Tenta manter o time, um time para você começar a ter uma liga, ter um padrão, e aí as mudanças por questões clínicas, elas vão acabar acontecendo. O quanto você puder botar a força máxima, por mais que aquele jogador não esteja indicando fisicamente que ele está perfeito, mas daqui pra frente, Pedrosa, é na base da vontade, é na base do conjunto. Você concorda comigo? Eu vou falar novamente. Eu acho que o Santi ele tem condições de jogar nessa equipe e eu colocaria o Savarino um pouco mais pelo lado direito. E aí, Pedrosa, ele tem que ficar fixo ali no lado direito? Não, ele pode trocar com o Santos, que também faz lado de campo. O Montoro também pode flutuar um pouco mais para você tornar o meio do Botafogo um pouco mais móvel. O que não pode acontecer é essa falta de criatividade que tem o Botafogo esbarrado o tempo inteiro. E aí, logicamente, você tem o Cris Ramos, que é um cara que é um pouco mais veloz, que sai um pouco mais da área também do que o Arthur Cabral, tem que explorar essa condição. Então, assim, cara, é isso. Eu tô curioso para ver o que vai ser o trabalho do Ancelotti daqui pra frente, porque o balde de água fria já aconteceu, a primeira derrota no Brasileiro pós-eliminação já aconteceu, pós-eliminações, na verdade, e agora? Manteve o treinador? Agora ele tem que desempenhar o trabalho dele. Porque assim, quando a gente fala só sobre o Ancelotti, só sobre esses jogadores, não é só culpa deles, o planejamento do Botafogo foi um planejamento ruim. Então isso impacta, isso respinga dentro de campo. Só que agora não tem mais desculpa. É salário em dia, o Botafogo tem material humano para jogar bola, o Botafogo tem um treinador que já está 2, 3 meses praticamente à frente da equipe, precisa mostrar padrão. Esse que é o ponto principal. E o pior é que é um adversário muito forte e que, falando de padrão, talvez seja um dos times que mais tem padrão dentro do Campeonato Brasileiro. E eu acho o seguinte, eu até entendo essa questão do Savarino, se a gente for olhar a temporada do Savarino, ela não é maravilhosa, né? Sim, mas porque é natural de que você tenha uma comparação com a última. E a última foi sobrenatural, né? O que aconteceu com o Botafogo Todo mundo vai sair perdendo, Fernanda. Se comparar com a última, não vai ter ninguém no mesmo nível. O Savarino, ele tinha 2 caras ao lado dele extraordinários. E ele é extraordinário também, né? Então facilitava a vida dele. E eu não estou querendo dizer que o Montoro e o Jefinho são ruins de bola, mas é totalmente diferente você jogar ao lado de um Thiago Almada e um Luiz Henrique. E o Thiago Almada e o Luiz Henrique comendo a bola. Então a vida do Savarino era muito mais fácil. E eu tava vendo outro dia, uma pessoa no Ainda Twitter tinha Hugo Jesus, né? resgatou um tweet antigo, que não é muito antigo, de um torcedor reclamando que o Gregory não tinha encaixado ainda. A gente tem que lembrar também que hoje é muito romântico o que aconteceu em 24. Claro. Mas o Botafogo também teve um tempinho ali em que fazia não boas partidas, em que ele foi se encaixando, o que é da natureza do futebol. Você não vai pegar um jogo, um time, juntar, jogar e ele vai sair jogando bem. Mesmo que você tenha os melhores jogadores do mundo. Eles precisam de um tempo, que alguns para muito tempo, outros para menos tempo, mas de um tempo para que eles se encontrem, para eles se encaixem. É como a gente aqui, no início, a gente se deu bem aqui no ar.
Mas quanto vai mais passando o tempo, mais a gente vai tendo entrosamento, mais a gente vai se conhecendo, se olhando. Eu sei quando um quer falar, quando o outro não quer falar, quando um vai falar uma coisa, qual é a característica principal. Isso num time de futebol, mais ainda. E eu acho o seguinte, o Savarino não foi bem quando não jogou em sua posição na temporada. Sim. Então que se prove para outros. Beleza. Chegou aqui hoje. Montoro não foi bem, porque ele tem jogos que ele não vai bem, porque ele é um garoto, normal. Tira o Montoro, mete logo um cuiabano ali. Ele já fez bem isso. E o Alex, que às vezes chega ali em 30 do segundo tempo, ele cansa. Tem o Marçal hoje em dia. Você tem 3 laterais esquerdos e um fazendo essa função muito bem com o Cuiabano. E você começando com o Cuiabano, por exemplo, beleza, o Alex Telles cansou. Você recua o Cuiabano e bota o Montoro depois. É isso. Seria tem nenhum problema. Opções. Boa sorte pro Fogão e olha a situação do Neto, o Pedrosa e Vene Casagrande. Olha, no jogo com o São Paulo, ele caiu no chão. Ele não estava nem fazendo uma partida tão maravilhosa, né? Mas ele caiu no chão já tirando as luvas, né? Ai, meu Deus do céu, tudo acontecendo com o Botafogo. O John foi embora, naquela situação que foi, vai embora, volta, não vai embora. Aí se debruçou-se em cima do Neto, que é um super goleiro, super experiente. O Botafogo é eliminado, chega na hora das penalidades, o goleiro não saiu nenhuma foto, a torcida fica, puxa, caramba, é natural. Gente, isso é do futebol. E aí ele vai no jogo seguinte, não vai bem e já cai tirando as luvas. Você pensa, meu Deus, o que está acontecendo? A lesão do Neto foi gravíssima, gente. Sim. Foi bem grave. Ele teve uma ruptura completa do reto femoral, que é um dos músculos aqui que a gente chama de quadríceps, são 4, né? Um deles aqui na parte da frente, da anterior da coxa. Ele vai passar por uma cirurgia e ele só volta no ano que vem. E aí, quando você vê aquela reação dele caindo, Vene Casagrande, o jogador, e já tirando as luvas, fazendo aquela cara, é porque ele é tão experiente que o jogador, quanto mais experiente ele é, quando ele se lesiona, ele já meio que sabe o que está acontecendo com o corpo. A consciência corporal dele é Só uma informação, altíssima. Quem sofreu essa lesão idêntica foi o Rogério Ceni. Rogério Ceni, em 2009, teve uma... Eu tava até lembrando, porque eu vi um vídeo do Bahia divulgando o Rogério Ceni batendo falta, né? Agora já como técnico. E ele mostrou a coxa dele, ele falou assim, eu não aguento mais como antigamente, porque eu rasguei o meu reto femoral. E ele disse, eu voltei a jogar, tudo mais, mas eu nunca mais consegui fazer o que eu fazia. Claro que o Neto não tem essa exigência, mas foi a mesma lesão do Rogério Ceni e com essa ruptura você fica com um buraco mesmo na coxa até se recuperar, então é algo que vai demorar aí, pelo que eu vi, de 12 a 20 semanas, né? É um tempo só ano que vem, bastante tempo. E aí é a chance do Léo Link, que de terceiro goleiro quase vendido, agora é a grande esperança do torcedor, velho. É um goleiro, era a terceira opção com a chegada do Neto, tava com um pezinho na Arábia e agora se torna titular. E ele, assim, tem condições de assumir essa titularidade, a gente pôde ver nos jogos aí. Recentemente ele entrou, inclusive, na vaga do Neto, fez grandes defesas. Então é a chance da vida do Léo Link, digamos assim, que foi um jogador contratado para, entre aspas, ser reserva imediato de alguém e agora será titular absoluto. E fica aqui a nossa mensagem de carinho, de apoio ao goleiro Neto, para ele retornar o mais forte possível. Vou falar de Campeonato Brasileiro, porque amanhã é dia de tirar 2 asteriscos da nossa classificação. Olha. Um do Botafogo e um do Mirassol, que se enfrentam em jogo adiado pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um confronto direto, né? Talvez no início do campeonato a gente olhasse para esse confronto e imaginasse outra coisa. O Botafogo brigando por título, o Mirassol na parte de baixo. Mas nesse momento está bem claro, né, Mansur, que a briga do Botafogo é por uma vaga direta na próxima edição da Libertadores, porque esse trio formado por Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras já se distanciou e joga a bola e nada indica que vai perder tantos pontos para o Botafogo, por exemplo, conseguir alcançar. Acho que é um pouco melancólico esse fim de temporada do Botafogo, né? Estamos falando de setembro, um time que não tem ambições por título, né? Está eliminado da Copa do Brasil e também da Libertadores. Nesse momento, o foco é para entrar no G4, o confronto direto, jogando em casa amanhã, pode igualar o número de pontos do Mirassol. E assim, é uma coisa que transcende o campo, né? Não estou falando só das questões de planejamento que conduziram o Botafogo a chegar a essa altura da temporada, e a gente olha para o campo e parece que a gente vê um time em formação, né? Uma comissão técnica tentando entender onde está. Abril, né? Parece, já que quando o Botafogo começa em abril, parece abril, né? Mas não é só isso, assim, diante do que o Botafogo vive como o que se soube há pouco, porque o Botafogo divulgou o seu balanço com meses já atrás, sobre o endividamento que já foi feito na SAF, né? Que já acima de 800 milhões em 3 anos de SAF. A disputa acionária,
as questões de endividamento que os outros acionistas da Eagle, da Holding, querem que o Textor solucione. Você olha para o Botafogo e enxerga uma briga nesse momento que é por Libertadores e é também por Copa do Brasil do ano que vem. É verdade, bem lembrado. O Botafogo pode ficar sem as duas competições se ele não conseguir se colocar em posição de Libertadores. É o caminho agora que resta ao Botafogo para se colocar na Copa do Brasil, porque ele não foi sequer para... Como o ano não tinha começado, ele não foi sequer para Taça Rio, né? Que ficou em nono no Campeonato Carioca. Que vai do 5º ao 8º do Campeonato Carioca. Enfim, a reta final de ano, se você pega o elenco do Botafogo hoje, é evidente que seria... O tamanho das perdas que o Botafogo teve em relação ao ano passado é muito pesado, né? Quando você vê o Luiz Henrique fazendo o que ele fez na seleção, o impacto que o Almada tem hoje na seleção argentina, é evidente que esse ano... O próprio Igor Jesus, que jogou na Copa do Mundo de Clubes, né? Perfeito. É claro que eram jogadores muito importantes e muito influentes. Não seria simples a solução. Quando a reposição desses jogadores é feita num ambiente de entra e sai constante de jogadores, de outra mudança de comissão técnica, uma mudança que foi numa aposta de um trabalho que ninguém conhecia como seria. Foi numa crença de que a participação do David Ancelotti, e não estou dizendo que o trabalho dele não vai engrenar no Botafogo, que eu acho que ele é recente, não dá para condenar trabalho a essa altura. Mas ninguém tinha uma amostragem para saber como isso se conduziria. E aí, hoje, ele parece estar tateando dentro do elenco ainda para entender as opções que ele tem, porque a quantidade de mudanças jogo a jogo, entre questões físicas também, mas entre questões de opção e de maneiras de jogar, tem sido muito frequente. A sensação é que o Botafogo não terminou de se formar. Eu hoje não saberia dizer qual é o time do Botafogo do meio para frente. Do meio para trás é tranquilo de você escalar. Agora com uma mudança, né? O Neto está fora da temporada. E é significativa. Acho que a saída do João, principalmente, impactou muito no time. O Neto é um goleiro experiente, tudo, mas chegou muito assim, tendo que jogar, tendo que entrar no time de uma hora para outra. O John vai, o John não vai, fica, enfim, um caos. E aí, assim, mas do meio para frente, não sei se o torcedor do Botafogo sabe dizer qual é o time do Botafogo hoje. É difícil saber quais são os planos do David do meio pra frente, assim. O Marlon joga sempre, porque é o capitão, é referência, mas aí no jogo mais importante até então, o Danilo não estava em grandes condições, mas será que não estava? Aí jogou o Newton. Enfim, do meio pra frente, o Savarino voltou da seleção venezuelana, era um jogo super importante, será que não dava pro Savarino começar o jogo? De repente o Corrêa aparece no time, aí o Corrêa vira titular. Aí tem um jogo contra o Vasco em São Januário, ele começa com o Arthur Cabral e o CR9, o Cris. Cara, assim, são muitas mudanças com pouco tempo para treinar, com pouco tempo para entender o que está acontecendo. Assim, a verdade é que é difícil falar isso, mas o Botafogo esse ano fez tudo errado. Tudo para dar errado, o Botafogo... Sabe o que você vai ticando? O que eu preciso para fazer errado? Isso. O Botafogo foi ticando, item por item, item por item, item por item, item por item. Não à toa, está aí agora em setembro, sem chance nenhuma de título, com um investimento milionário no time, que o Botafogo, ao lado do Palmeiras e do Flamengo, são os 3 times que mais investiram esse ano em contratações. Enfim, e tá meio assim, com um futuro meio nebuloso. Você não sabe qual é o que vai acontecer com o Botafogo. E vai enfrentar um time amanhã que tá jogando muita bola. Sim. O Mirassol é um time muito encaixado. Sábado eu tava vendo o jogo contra o Grêmio, do Mirassol. Cara, sem brincadeira, parecia o Mirassol vestido de Grêmio, nos grandes tempos, assim, time grande. E o Grêmio é um time do interior, pequeno, que está estreando na Série A do Campeonato Brasileiro. Tal foi a maneira com a qual o Mirassol se impôs na arena. O primeiro tempo terminando 2-0, 3-0 para o Mirassol, não era favor nenhum. Aí o segundo tempo o Grêmio tentou ali no abafo e tal, mas assim, no fim do jogo o Mirassol ainda 2 toques de calcanhar dentro da área, ainda teve um preciosismo para o Mirassol que podia ter custado caro até. Então assim, foi uma atuação de imposição do Mirassol sobre o Grêmio impressionante. E não imagino que seja diferente amanhã. O Mirassol joga futebol, isso é legal. Vamos dar uma olhada nos prováveis times, né, do jogo de amanhã, começando pelo Botafogo, e aí a gente tenta acertar quais serão os escolhidos pelo David Ancelotti, porque a gente fala dessa formação, o ano começa em setembro, o ano que começou para o Botafogo em setembro foi o de 2026, né? O Botafogo já vira a atenção para o ano que vem para buscar essas vagas na Copa do Brasil e na Libertadores. O Léo Link é o goleiro, voltando a dizer que o Neto está fora da temporada por um problema na coxa. Vitinho, Caio Pantaleão, Alexander Barbosa e o Alex Telles. Marlon Freitas é a dúvida se joga Newton ou Danilo. Savarino, Jefinho, de um lado Montoro ou Santi Rodrigues e o Cris Ramos
o CR9. Esse é o provável time do David Ancelotti, mas a gente sabe que é uma metamorfose ambulante esse time, né, Mansur? Além de tudo, ainda tem umas coisas que aconteceram com o Botafogo esse ano que não são normais. Assim, 3 goleiros titulares no ano. Quando é difícil acontecer isso. Sim. Você vende, aí o que entra no time, que você acabou de contratar, se machuca, fica fora, aí tem que botar o que era o reserva, que tinha virado o terceiro, e de uma hora para outra virou titular, porque o Léo veio para ser o reserva do John. Aí veio o Neto. Aí o John não saiu. Em tese, o Léo ficou como terceiro. Aí de uma hora para outra, o Léo passa a ser o titular. Até isso aconteceu com o Botafogo. O John que não ia sair, acabou saindo. Não, ia sair, não ia sair. O Neto se machuca gravemente, né? Uma lesão. Aí o Cuiabano, que é uma peça importante, vai, mas não vai, volta. Cara, é muita coisa acontecendo. Difícil pro técnico também. Ainda mais um técnico sem ter lastro. Nenhum. Na carreira e no futebol brasileiro, sobretudo, né? É isso, o Botafogo está vivendo em setembro o que poderia estar vivendo ali em fevereiro, por exemplo, né, com esse novo trabalho, não só no Botafogo, mas na carreira do David Ancelotti. A situação do David lembra muito a do Domenech quando chegou no Flamengo. Num período difícil, que era a pandemia, num time cheio de expectativa, porque tinha ganho tudo com o Jesus. O cara chegando como um auxiliar de um homem grande no futebol, ele do Guardiola e o David do pai, do Carlo. Enfim, e aí tendo que dar resultado logo, imediatamente, numa primeira carreira solo. Cara, não é fácil, não é fácil. Só não é pior porque ele não é o substituto. Só não é pior porque ele não é o substituto direto do Arthur Jorge. Não é direto, mas ainda era Arthur Jorge, né? É que pra amenizar a situação dele, ele substituiu alguém que a torcida já estava olhando torto na reta final. Que era o Renato Paiva, né? E lembrando que por ele antes, né? O Renato Paiva foi demitido porque escalou 3 volantes, né? Contra o Palmeiras, não implementou o Botafogo Way, mas o David foi eliminado da Libertadores jogando com 3 volantes também contra a LDU. Enfim, vamos dar uma olhada no provável time do Rafael Guanais, treinador do Mirassol, a sensação do Campeonato Brasileiro nesse momento. 4º colocado, lembrando, o Mirassol tem 38 pontos, o Botafogo tem 35. Walter, Lucas Ramon, João Vitor, Gemes, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, José Aldo, Negueba, Edson e o Chico da Costa. Esse é o time do Mirassol. O Chico voltando, né? Ele não jogou contra o Grêmio. Exato. É um bom retorno. O Chico da Costa que foi contratado para essa volta do Campeonato Brasileiro. O Edson também não jogou contra o Grêmio. Não me lembro agora, mas o Chico da Costa teve um bom início também no Mirassol, fez gols. Me lembrando aqui do jogo, não jogou também importantes de vitória, né, Mansur? A gente olha para um time... Não jogou o Alisson. Não jogou nem o Edson, nem o Chico. Jogou o Christian, Renato e o Alisson. Tem esses retornos importantes, porque é aquilo do Mirassol, né? A gente exalta o trabalho do treinador, porque a gente fala muito dos elencos, né? De nível de elenco, dos nomes que cada time tem. Se você pega esses 11 e me fala no início do Campeonato Brasileiro que esse time vai estar na 4ª posição, eu me surpreenderia. Não, com todo respeito, você bota a camisa do Botafogo no Mirassol e fala, vai jogar Botafogo Way. O torcedor do Botafogo ia olhar com desconfiança. Sim. Antes de começar o campeonato. Com todo respeito aos jogadores que estão fazendo um trabalho maravilhoso, mas são jogadores... Vários deles aparecendo que não também. Protagonismo, tirando o Reinaldo, que é um jogador mais conhecido, o próprio Edson, que já vem jogando campeonatos brasileiros, fez um bom brasileiro ano passado pelo Juventude. O Walter ficou muito tempo no Corinthians. Goleiro e tal, mas assim, você olha assim, você bota a camisa do Botafogo, Botafogo Way com esse time aqui, ó. Torcedor do Botafogo ia olhar com desconfiança. Mas o trabalho que os caras estão fazendo é sensacional, cara. É natural quando você vê uma campanha como essa, que a todo momento você fica se perguntando o quanto tempo isso é sustentável, né? O Mirassol já atravessou mais da metade do campeonato fazendo isso. O que eu acho mais interessante é que ele quebra alguns rótulos que se colocam sobre o time de menor investimento que faz sucesso no campeonato. Ele não faz sucesso no campeonato se defendendo atrás, com uma defesa super sólida e eventualmente dando uma estocada. Jogar por uma bola, nada disso. Somente ontem, quando o Cruzeiro fez os 2 gols que fez no Bahia, o Cruzeiro ultrapassou o ataque do Mirassol, que era o 2º melhor do campeonato atrás do Flamengo. Agora do Cruzeiro, tem 37 gols, o Mirassol tem 36, só que o Mirassol jogou 2 jogos a menos do que o Cruzeiro. Eu fui olhar nas estatísticas, eu gosto de olhar muito a métrica dos gols esperados, do XG, que avalia a qualidade de chances que você criou. O Mirassol marcou 36 gols e produziu chances que, em tese, estatisticamente, pelos modelos matemáticos, ele deveria ter marcado 34 gols. Ou seja, não é um desvio de que ele está com um acerto muito fora daquilo que ele produz. Ele produziu para fazer esses gols mesmo. É qualidade de jogo. Porque o Mirassol, quando pega a bola, tem 2, 3 caras se aproximando, opções de passe, triangulação. É um time que progride no campo de uma maneira muito agradável de ver. Ele é até melhor com bola até do que se defendendo. Tem outra estatística legal nessa tua garupa aí, Mansur. Eu acho que é o time que menos saiu de campo zerado no campeonato. No campeonato. O time que menos saiu com 0 no placar.
É o time que mais fez gols em maior número de jogos. Assim, o Flamengo tem o maior ataque, mas o Flamengo tem mais jogos zerados do que o Mirassol. Isso é impressionante também. Impressionante, é. Onde o Mirassol, por exemplo, tem algum tipo de desvio, você pega o Walter, ele é o goleiro que mais evitou gols no campeonato. Então, o Mirassol é o time que produz mais com bola até do que sem ela. É um time agradável de ver. Ele vai para o jogo. Os jogos dele, ele vai para jogar o jogo. Ele não vai para se defender do jogo. E certamente vai ser assim, né? Quarta-feira, hoje ou amanhã, depende se você considera amanhã só depois que dorme, mas na quarta-feira, às 7h30 da noite. Nessa quarta-feira. Nessa quarta-feira, tá? É hoje na prática, mas é isso. Cara, eu acho o jogo perigosíssimo pro Botafogo. E o Mirassol pode abrir uma vantagem também. O ambiente está carregado, né? O Botafogo não vive um ambiente legal. Uma vitória do Mirassol no Newton Santos vai gerar muita contestação, muita reclamação do torcedor. Eu acho que é um jogo muito importante para o Botafogo, para a continuidade do trabalho do David. Não estou falando que ele tem que ser demitido ou vai ser demitido, mas é um jogo que, se o Botafogo não vence, deixa uma instabilidade muito grande para a sequência já imediata do Brasileirão. É isso, às 7h30 da noite a bola rola lá no Newton Santos para esse jogo, que é um confronto direto por vaga direta na Libertadores do ano que vem. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.